Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Railson para dar continuidade à série de vídeos de matemática sobre os princípios básicos, tudo bem? Então é o seguinte, hoje vamos tratar dos números naturais em relação à quantidade, ordem, classe, tudo bem? Então vamos nessa. Explicando os números naturais. Então, o que vamos mostrar aqui? A forma como os números naturais eles podem ser usados, como para representar quantidade. Então, a gente pode usar os números naturais tanto para representar aqui quantidades, né, que expressam uma contagem. Também eles podem expressar as seguintes importantes ideias. Então, a gente vai desde códigos, medidas e a ordem, certo? A ordem de um elemento em uma dada sequência, tá bem? Então esses são os pontos de destaque: a questão de contagem, questão de códigos, medidas e ordem em uma sequência. Então vou colocar alguns exemplos para vocês. Quando a gente quer indicar quantidades, como seria essa questão de quantidade? Exemplo, a República Federativa do Brasil é formada por 26 estados e um Distrito Federal. Então aqui a gente tem quantidade de que? 26 estados e um Distrito Federal. Agora isso aqui para indicar quantidades e agora para representar um código. A placa do carro do meu tio é JWT 2F29. Então, a gente tem aqui a placa do carro, né? Só uma curiosidade referente a uma placa do Mercosul agora, né? Aquela azulzinha. Vou ter uma letra aqui junto com os números. Então, já foram duas ideias de quantidade, né? E agora a gente tem para expressar quantidade e código. Agora também temos a próxima para expressar medidas. Como assim medidas? Exemplo, o Monte Everest, na Cordilheira do Himalaia, tem 8.848 metros de altitude, bem alto. Como a gente tem aqui a medida de metros, então esse valor se refere a medidas. Então, medidas aqui. E aí também nós temos para expressar uma ordem como uma posição. Exemplo, no Campeonato Amazonense de 2020, o time Amazonas FC terminou, né, o primeiro turno em primeiro lugar e o Manaus FC terminou em segundo lugar. Então, vamos praticar. A atividade 1 que eu tenho aqui para vocês vocês vão pausar o vídeo, vocês vão colocar aqui todos os tipos de formas que os números são representados. Tudo bem? Então, eu falei de código, de quantidade, né, de medidas, posição. Então, vocês vão listar aí, vocês vão copiar o número representante com o que ele tem escrito. E vocês vão colocar no caderno de vocês o que ele se refere a uma quantidade, um código, uma posição, quantidade, né? Então, vou deixar para vocês colocarem aí. Continuando, vamos falar sobre o nosso sistema de numeração atual. Nós temos o sistema de numeração decimal. Ele foi criado pelos antigos habitantes do Rio Indo, lá na região da Índia com o Paquistão, por volta do século V. Esse sistema ele foi aperfeiçoado e difundido para muitos países pelos árabes. Por causa disso, né, ele foi conhecido como sistema de numeração indo-arábico, que usamos até hoje. Ele utiliza os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 e a base 10, ou seja, contamos juntando os números de 10 em 10. Então, o sistema indo-arábico, o nosso sistema de numeração decimal. Esse sistema é posicional, isso aqui é importantíssimo. A gente vai ver
a respeito de que o algarismo em sua posição tem um valor diferente. Então, ou seja, o valor do algarismo, né, depende da posição e da ordem que ele ocupa no número. A posição que o algarismo ocupa no número é chamado de ordem. Vamos memorizar isso. Marquem aí no caderno de vocês. A posição que o algarismo ocupa no número é chamado de ordem. Temos até aqui no quadro. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. E, por último, as ordens são contadas da direita para a esquerda. Então, o que a gente tem aqui? Vem da ordem, vem desse lado para esse lado daqui, da direita para a esquerda. Então, temos a primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. E, para a primeira ordem, nós chamamos de unidade, segunda ordem chamamos de dezena e terceira ordem chamamos de centena. Ok, então vamos ver um exemplo. Antes de colocar o exemplo, a gente também ainda tem que a cada 10 unidades, nós formamos uma dezena e a cada 10 dezenas formamos uma centena. Então vamos ter o exemplo aqui do número aqui embaixo, 4, 5, 8. Ok? Vamos lá. O que nós temos? No número 458, que é o 458, nós vamos ver que o 8 ele é da primeira ordem, ou seja, contém 8 unidades, ou 8 vezes 1, valendo 8. O algarismo 5 ele é da segunda ordem, então ele tem 5 dezenas, ou 5 vezes 10. Então ele aumentou na base 10 e ficou com 50 unidades. O algarismo 4 é da terceira ordem, ou seja, 4 centenas, ou seja, 4 vezes 100, vem da base 10, fica com 400. E olha só, assim temos 458, ou seja, 458 é formado pelo 450 mais 8. Então, lemos 458, olha. Vou fazer uma opção aqui, não é 6, tá bom? Vou até colocar aqui. Deixa eu agitar aqui. Vou colocar aqui só para acontece, né? Oito, para vocês registrarem aí, tá bom? Então, podem apagar aqui, não é 6, tá? 458. Muito bem, vou colocar um pontinho aqui. Continuando. As primeira, segunda e terceira ordens formam a primeira classe, ou a classe das unidades simples. Então, vou voltar aqui rapidinho. Nós temos a primeira, a segunda e a terceira ordem contando sempre da direita para a esquerda. Esse conjunto de 3 ordens aqui, a gente vai dar o nome de unidade simples, tá bom? Vou colocar aqui unidades simples. Tá bom? Então, vocês podem ir registrando aí no caderno de vocês. Conjunto de 3 ordens, a gente vai ter dessas 3 primeiras ordens a unidade simples, ok? Unidade simples. E aí, vamos praticar? Vamos lá, gente? Vamos pegar o caderno de novo, vamos para a segunda atividade. Na segunda atividade, eu quero que vocês façam, que vocês anotem no caderno de vocês. O que está aqui é para vocês copiarem sim, tá bom? Então, vocês vão colocar, escreva 4 numerais formados por 2 pontos. Aí coloca letra A e responde. Deixa um espacinho para responder. 3 algarismos e 1 algarismo. Ou seja, o que eu quero aqui nessa questão de vocês, para vocês treinarem? 4 numerais, então de 2 algarismos. Vou até dar uma ajuda para vocês. Vamos pensar aqui. Pode ser o 23. Coloca aqui.
Então, esse tem 2 algarismos. Vamos ver um outro? Aí vocês colocam um segundo aqui, que tenha 2 algarismos. Depois vocês colocam um outro aqui. Colocam vírgula e coloquem mais um. Eu quero 4 números. Eu quero 4 números que tenham 2 algarismos. Aqui embaixo, eu também quero 4 números, mas eles têm que ter 3 algarismos. Eu posso iniciar aqui colocando, por exemplo, o 123. E aí vocês completam com os outros, tá bom? 4 números. E aqui o de um algarismo. Então vocês podem colocar, por exemplo, aqui o número 2. E aí vocês completam com outros algarismos aqui. Ok? Então, 4 algarismos. Aqui embaixo, eu quero que vocês formem os numerais usando algarismos. Então, o que seria 8 dezenas e 7 unidades? Vocês coloquem aqui. O que seria 6 centenas, 9 dezenas e 3 unidades? Vocês coloquem. E assim por diante, tudo bem? Podem registrar no caderno de vocês, copiando o seu enunciado e deixando a resposta no caderno. Também tem a atividade 3. Copiem também. Vocês vão decompor os números. Decomponha os numerais. Então, vocês vão seguir o exemplo da questão anterior. Vocês vão colocar, por exemplo, vou deixar o exemplo aqui, ó. 145. Então, o que a gente tem? A gente tem uma centena. Vocês vão colocar mais 4 dezenas mais 5 unidades. E assim por diante. Vocês vão colocar aqui, representar como na questão anterior, que tinha aqui os nomes, tá bom? E aqui embaixo vocês vão escrever por extenso. Da forma como vocês leem, vocês vão escrever os números. Ok. Então vocês pausem o vídeo, copiem e respondam. Vamos avançando aqui. Explicando classe e ordem. Observemos os algarismos nos números. Então, a gente tem esses 3 números. Bom? Então, vamos olhar, vamos prestar bem atenção. Aí, agora, eles vão estar distribuídos nessa tabela. Onde o que nós temos aqui? Nós temos as classes 1, 2, 3 e 4. Quer dizer, primeira, segunda, terceira e quarta classe. O nome delas, né? Aí, então, agora eu vou mostrar para vocês. Só um momento, pessoal. Agora, desculpem. Tá bom, vamos lá então. Nós temos a primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe. Nós temos os nomes dela. A gente viu que a primeira é a classe das unidades simples. Vamos ver que na segunda classe ela também tem um nome. Ela é a classe, a classe dos milhares, tá bom? Milhares. Singular milhar, plural milhares, tá bom? E aí nós vamos ter também a milhar aqui, né? A terceira classe é do milhão ou milhões. E a quarta classe do bilhão ou bilhões, tá bom? Se for singular ou plural. E a gente vê a distribuição dos números que a gente viu anteriormente. São 3. Ok? Vamos avançar. Voltando rapidinho, nós temos as ordens também. Então, sempre vamos contar da direita para a esquerda. Vou registrar aqui em cima, da direita para a esquerda. Daqui, né, da direita para a esquerda. Veja bem, note que cada algarismo tem um lugar ou uma ordem no número. Então, cada algarismo tem o seu local. Por exemplo, aqui, ó, o 1 faz parte aqui das dezenas. O 2 faz parte da centena. Esse 5 faz parte da dezena de milhar. Então, ele é totalmente diferente desse outro 5 que está na unidade de milhar. Ele tem um outro valor. Bem? Então, as ordens são contadas da direita para a esquerda, como a gente já registrou, né? Da direita para a esquerda. Vocês podem ir anotando, podem ir relembrando. Uma classe completa é formada por 3 ordens: unidade, dezena e centena. Então, isso é bem importante. Por exemplo, essa unidade simples é formada por essas 3 primeiras ordens. A quarta, quinta e sexta ordem, três ordens vão formar a segunda classe de milhar.
A sétima, a oitava e a nona ordem vão formar do milhão. E a décima, décima primeira e décima segunda, a classe do bilhão. Ok? Temos até esse valor aqui, ó, que chega até a classe do bilhão. E as classes também são contadas da direita para a esquerda. Então, ó, do mesmo jeito que a gente viu para as ordens, da primeira, segunda, terceira, quarta, até a 12ª, vindo da direita para a esquerda, a gente tem para as classes também. Sempre em direção da direita para a esquerda. Muito bem, então. Então, temos aqui as classes são da direita para a esquerda. Vamos lá para essas observações importantes. Não é para confundir, não vamos confundir. Deixar aqui, vou até marcar. Não confunda o que não é para confundir número com algarismos, tá bom? Então, vou até deixar sublinhado. Não vamos confundir o que é um número com o que é algarismos. Por exemplo, esse número aqui, 3.729, é um número. Ele é um número. E ele é representado pelos algarismos 3, 7, 2 e 9. Então, o número completo, e ele é formado por algarismos. Algarismos 3, 7, 2 e 9. Muito bem. A ordem de grandeza, então marquem algo super importante. Vou colocar aqui também. Vocês precisam entender sobre ordem de grandeza. Muito importante mesmo, ordem de grandeza. Ordem de grandeza. A ordem de grandeza do número, vamos lá, vamos ler aqui o número, né? A gente tem a classe da unidade simples, né? Aqui, a unidade simples. Temos a classe dos milhares, a classe dos milhões, que a gente sempre forma de 3 em 3, e a classe dos bilhões. Então, a gente vai ter 6 bilhões. Então, nós vamos ter 6 bilhões, 934 milhões, 512 mil e 73, né, o valor desse número. E qual é a ordem de grandeza dele? É a unidade de bilhão. Ok? Porque podemos dizer que a ordem de grandeza de um número é a ordem do seu algarismo mais a esquerda. Ok, então, é o algarismo mais à esquerda. Qual é o que é o mais à esquerda que a gente pode ver? A gente pode ver esse 6 aqui, ó. Mais à esquerda. Então, já que ele está na unidade de bilhão, então, a ordem de grandeza desse número é a unidade de bilhão. Ok? Que é o algarismo mais à esquerda, como eu coloquei. Após a classe de bilhões, tem a dos trilhões, depois a dos quatrilhões e assim por diante. Ok? Então, registramos aqui as classes até a classe dos bilhões e falamos das outras classes. Vamos lá, vamos praticar novamente. Vamos para a atividade 4. Quero que vocês copiem aí no caderno de vocês e vocês vão completar. Toda vez que vocês encontrarem essa barra, né, essa linha, né, vocês vão completar com o número adequado, tá bom? Eu vou ajudar vocês aqui nessa letra A. Nós temos esse número aqui, é o 347.586. Então, a gente vai dar o valor, a gente falou que os números do sistema de numeração decimal são posicionais, o valor deles são posicionais. Então, a gente tem o que? Para formar esse número, a gente tem o valor de cada algarismo aqui. Por exemplo, esse 6, ele vale 6 unidades. Então, vou colocar aqui, ó, 6 unidades. Só que esse 8, ele vale, nesse número, ele vale não 8, ele vale 80. Então, vou registrar aqui, ó, vou colocar o exemplo, 80. E faz sentido, ó. E o 5 é o 500. E olha, no final, 586, 586. E aí a gente tem os outros da outra classe,
nós temos o que? Esse 7, a gente coloca que ele vale 7.000. 4, que vale os 40.000. E o 3, que vale os 300.000. Então, a gente registra aqui. 300.000. Então, nós temos o número agora da forma como a gente lê praticamente, ó. 347.586. Então, a gente pega os números que a gente representa. Como são da classe dos milhares, a gente coloca para o final da classe dos milhares. Então, fica 300, esse 300 aqui, 47 e fala a classe dos milhares, que é o 1000. Então, 347.000, ok? E aí, 586. Bom, espero que com esse exemplo vocês consigam trabalhar nos próximos, ok? Vão registrando no caderno para copiar tudinho, tá? Não é só o enunciado, mas tudo que está escrito aqui vocês vão fazendo. Vocês pausem e após isso continue, assim que terminarem. A gente tem também a atividade 5. E aí a gente tem aqui um exemplo, né? Um conjunto onde tem as classes da unidade simples e a classe dos milhares. Tudo bem? E aí a gente tem as ordens, né? Que vai desde a primeira até a sexta, né? Sempre da direita para a esquerda. E temos aqui o nome, né? O nome das ordens, unidade, dezena e centena. E aqui também é unidade, dezena e centena, mas de acordo com a classe. Aqui é das unidades simples e aqui é a dos milhares. Então, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, né? Geralmente tem assim, ó, esse Mzinho aqui. Só que nesse caso, não vamos precisar registrar, tá? Porque já tem os milhares aqui em cima. Unidade de milhar. Agora, escreva esse número por extenso. Quero que vocês coloquem, né? Vocês copiem aqui o número. Coloquem esse quadrinho até para vocês memorizarem bem esse quadro. Coloquem tudo que está escrito e escreva esse número por extenso. Vocês pausem também e assim que terminarem, continuem o vídeo. E a atividade 6. Atividade 6, onde eu quero que vocês escrevam, copiem no caderno tudinho e na parte onde está só a linha vocês respondem. Por exemplo, o número 427.586 tem quantas ordens? Então, vocês vão registrar aí. E aí, o 5 pertence a qual ordem? Vocês vão colocar aqui. Então, vocês vão respondendo essas questões. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Coloquei aqui a respeito sobre quantidades, né? Sobre a ordem e classe. Então, eu quero que vocês estudem esse vídeo, copiem, pausem, voltem, revejam. Vão estudando porque vocês vão ficar craques, ficar férias nessa parte básica da matemática. Confio muito em vocês, conto com vocês, tudo bem? Até o próximo vídeo.